Olá, irmãos. Continuando então no livro de Atos, hoje vamos falar sobre capítulo 17 e 18 e o título desse tópico é o Evangelho Completo. Por que nós temos esse título? Por que começamos falando dessa forma nesses dois capítulos? Esses dois capítulos falam ou abordam o final da segunda viagem missionária de Paulo, dessa vez com Silas e uma parte com Timóteo, onde eles visitam várias cidades. Aqui são citadas 4 cidades. E nessas 4 cidades nós vamos ver contextos diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes, desafios diferentes e atitudes ou estratégias que o Espírito Santo deu para esses irmãos para levar o Evangelho também de maneira diferente. Mas sempre o mesmo Evangelho. Uma só fé, um só Deus, um só batismo. Aquilo que Paulo fala lá aos Efésios, no capítulo 4, nós vemos muito claro aqui, um único Evangelho, nunca abrindo mão daquilo que é o coração do Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus, as verdades em Cristo, mas com a sensibilidade do Espírito de usar isto ou aquilo, ou de falar de uma maneira ou de outra, ou de ter essa ou aquela ação ou reação, dependendo da situação que eles enfrentaram. E nós temos a aprender isso, porque senão nos acostumamos a fazer sempre a mesma coisa e não damos ao Espírito Santo a liberdade de agir diferente em cada situação. Então é isso que a gente queria, eu aqui e o Otto, conversando um pouco sobre esses 2 capítulos e queríamos contribuir com vocês falando sobre essas 4 experiências, né, em Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Nas diferentes localidades, começando por Tessalônica, Paulo e Silas com intrepidez anunciavam e vários gregos, mulheres distintas, muitos se juntaram a eles por entenderem o que estava sendo pregado. Mas também eles tiveram contradição, tiveram muitos judeus se levantando contra eles, né? E, inclusive, eles foram chamados aqueles que vêm transtornando o mundo chegaram aqui. Né? Coisa boa seria se todos nós fôssemos chamados assim, né, por essa causa e não por outra causa. Mas pela causa do Evangelho, nós seremos considerados aqueles que transtornam Porto Alegre. Transtornam Porto Alegre, transtornam o bairro onde a gente mora, pelo simples fato de que eles estavam afirmando que Jesus é o Rei. Isso incomodava muito, né? Então, essa intrepidez que levou eles a serem perseguidos, né? Se eles usassem de todo o respeito humano, né, naquela cidade, talvez não seriam incomodados por ninguém, né? Mas também talvez não chegariam naqueles corações piedosos que acolheram a palavra, né? Ou talvez tivessem receio de repetir o que tinha acontecido antes, né? Eles estavam vindo de Filipos, onde eles foram presos, açoitados, tiveram toda aquela situação ruim. De novo havia ali uma oposição muito forte dos judeus e se Paulo e Silas tivessem pensado, puxa vida, dessa vez nós não vamos ser presos, vamos baixar um pouquinho aqui, vamos diminuir um pouco a pregação para não acontecer de novo. Não, mesmo com a oposição dos judeus, eles mantiveram a pregação do Evangelho, correndo o risco que tinham de serem de novo presos ou coisa assim, porque eles sabiam que havia dentre aqueles ouvintes muitos que iriam se converter. E a gente sabe disso porque tem 2 cartas de Paulo para a igreja de Tessalônica depois, né? O que mostra que aquela pregação, mesmo no meio de perseguição, ela rendeu fruto. Eu imagino que Paulo e Silas deviam conversar e dizer o seguinte, olha, mesmo com essa oposição, nós precisamos continuar aqui até que alguns sejam convencidos pelo Espírito, né? Por causa desse nós vamos correr o risco. Com uma segurança de que não estavam sendo chamados de transtornadores ou de agitadores por outras coisas. Sim. Não era uma bandeira política, não era uma bandeira contra isso ou contra aquilo, né? Ou a favor disso ou a favor daquilo, a não ser, né, pregar com clareza a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. É isso aí. Amém. E quando o Senhor mandou que eles saíssem, eles foram, né? Não precisavam ficar
lá e foram para Bereia, a segunda cidade. E aí a gente tem uma situação bem diferente em Bereia, porque mesmo havendo oposição, e a oposição não era dos habitantes locais, mas eram os judeus lá de Tessalônica que foram lá. Mas as pessoas da cidade, tanto judeus quanto gregos, nessa cidade de Bereia, tiveram uma atitude diferente. O texto fala que Com toda avidez. com toda avidez, né? Às vezes a gente fica preso tem uma expressão que diz assim, que eles eram mais nobres. E aí pode pensar muita coisa, né? Que eram mais inteligentes, que eram melhores, que eram mais bonzinhos, né? Mas a nobreza deles residia no fato de que eles ansiavam por conhecer a verdade, por receber o Messias. Quando vem alguém e diz, olha, o Messias já veio. Veio, foi assim, assim, seu nome era Jesus, morreu, ressuscitou. Tudo aquilo que os profetas disseram, aquilo que está na lei, se cumpriu em Cristo. E Paulo, que ficou muito tempo fazendo isso na sua vida, de certa forma incentivou esses irmãos a fazerem o mesmo. E eles foram fazer isso, né? Me chama atenção, né? E eu quero pegar isso para mim primeiro, mas estimular todos nós que estamos ouvindo a isso, né? Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, não é por duvidar do que o José Gustavo e eu estamos falando, mas é para confirmar no teu coração as verdades, né? Abre Atos 17, 11 e lê com a tua família, lê com a tua casa, porque é isso que está escrito e confirma essas coisas, tá? Isso gera fé no nosso coração. Amém. Tá? E não nos deixa passar dia após dia de uma forma rasa sobre o Evangelho. Por quê? Porque a gente vai sendo construído, nossa fé vai sendo construída na verdade, né? Então, estimulamos a cada um a pegar a sua palavra enquanto nós estamos falando aqui, né? Alguns estão ouvindo no carro, outros estão em outro lugar, não podem, tem que concentrar, mas aqueles que podem, né? Abram a palavra e leiam, né? Porque a palavra, ela não volta vazia e ela gera fé no nosso coração. E esse contato com as Escrituras, né? Hoje, nós tínhamos conversado antes, a gente está acostumado, a gente que eu digo o mundo inteiro, né? A viver numa superficialidade e a ter coisas prontas que eu não preciso trabalhar em cima delas. Isso vale para alimento, enfim, para tudo que a gente... É tudo mais fácil. Alguém já fez a parte difícil, né? E a gente vai para aquilo que é mais fácil. Só que essa atitude não vale em relação à palavra de Deus. Eu preciso buscar o alimento diário e ir com profundidade na palavra. Na palavra. Ainda que é muito bom a gente ouvir um vídeo como vocês estão fazendo agora, né? Ou ler um livro bom, mas eu preciso, não dá para abrir mão de ir para esse livro que tenha uma natureza espiritual. O Espírito Santo vai falar com cada um e vai transformar a vida na medida em que eu tenho intimidade com o Senhor na sua palavra. Não é só uma questão de estudo, tá? Fique bem claro isso. Mas é uma intimidade com Cristo na palavra, ou através da palavra. É isso que o Senhor precisa de nós. E foi isso que essas pessoas fizeram, irmãos, né? Lá em Bereia. Algum deles, inclusive, depois acompanhou Paulo nas suas viagens, se tornou um missionário também. A gente não sabe muito mais sobre a igreja em Bereia, mas esse início foi um início muito, muito bom, né? Então a gente precisa fugir dessa maneira de ser do mundo hoje, superficial, muito nas coisas fáceis, e realmente ir para aquilo que importa, que é mais importante para o Senhor, né? E isso me leva a gente para a próxima cidade onde eles foram, que foi Atenas. Atenas era um centro, de alguma forma, do mundo grego, né? Talvez não tão um centro político, mas era um centro de cultura e um centro religioso, e essas coisas se misturavam muito ali entre os gregos. Os intelectuais, né? Os intelectuais, eu imagino que o cara poderia começar numa periferia, mas aí o cara ia crescendo no estudo, o cara ia indo ser ouvido em Atenas. Né? Exatamente, Atenas era o centro, né? E aí é muito interessante, né, Zé, quando estávamos lendo e comentando aqui, que se vocês lerem no versículo 16, né, o seu espírito se revoltava, isso Paulo, né, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Como é que é pra gente, né? O nosso espírito está se revoltando com a idolatria que tem, né?
a favor ou contra máscara, vacina, partido e etc. Né? Tem tanta idolatria acontecendo ao nosso entorno e, primeiro, cada um examinar a nós mesmos para nós nos desenvolvermos. Né? E segundo, né, se no espírito nós nos revoltamos com isso, ao invés de nós irmos brigar com essas pessoas, vamos usar o exemplo do Paulo aqui, né? Paulo, ele ia na sinagoga para falar com judeus, gentios, mas ele também ia para a praça, né? Que era onde as pessoas conversavam, e ali ele falava do Senhor Jesus, e de uma forma sábia, né? Olhando a religiosidade daquele povo, porque essa religiosidade é idolatria, né? É uma crença sem saber bem porquê nem em quem, né? E às vezes até com algum amuleto que defende de alguma coisa ruim, né? Vendo isso, o Paulo, com sabedoria, né, encontrou lá uma brecha, né, uma oportunidade, mas não ficou naquela discussão. Ele usou isso como oportunidade para ministrar o evangelho verdadeiro. Então ele falou, né, olha, vocês têm aqui, né, tá escrito, ó, Deus desconhecido, um monumento, é desse Deus que eu quero falar. E aí do que ele falou? Ele falou do Criador dos céus e da terra. Ele falou que as coisas, né, eternas não foram feitas por mãos humanas e que Deus não habita ali, né? Se vivemos, se existimos, é porque o Senhor nos criou, né? E aí ele fala sobre o tempo de ignorância das pessoas não conhecerem isso, né? Mas que as pessoas devem se arrepender, conhecer, se arrepender, e então, né, se entregar para esse Senhor, né, que ressuscitou dentre os mortos. Ele aproveitou uma oportunidade, um gancho, né, de alguma coisa que foi ocasional, mas aí ele entrou com o Evangelho. De novo, no coração. Ele voltou no coração do Evangelho e ele não ficou de novo na discussão, tá, mas não é aquele Deus ou aquele outro Deus é mais forte do que isso. Ele não entrou na discussão. Me permite, o interessante é que eu sempre digo que se a gente quiser entender o que é um religioso ou uma vida religiosa, é só olhar para essa conversa que Paulo teve com os atenienses. Porque ele começa dizendo assim, ó, tenho visto que vocês são muito religiosos. A lição aqui de Atenas é como pregar o evangelho para um religioso. E eu não estou falando aqui só no sentido de ídolos, de imagens, né? Uma pessoa que vive uma vida que está baseada seja em conhecimento, seja em bons costumes, moral, ou mesmo em idolatria, né? Como é que eu abordo, ou como é que eu prego o evangelho para essa pessoa? Não é combatendo o que ela está fazendo, mas é apresentando o Deus que ela não conhece, que ela pensa que conhece, mas não conhece. Então, essa é a maneira de apresentar o Evangelho, né? É, de novo, apontar para o Senhor Jesus. Não ficar nas discussões do que está certo, o que está errado, isso é melhor, isso é pior, é por isso, é por aquilo. Aliás, Paulo não entrou nisso, né? Ele estava no lugar, esse Areópago que diz aqui, o Otto está me contando que conheceu, né? Na verdade, era um palco onde estavam os homens mais sábios da época, né? Paulo estava ali naquele meio e ele pregou Cristo e Cristo crucificado. E foi exatamente isso que ele disse, não, a partir daqui nós não vamos, né? Exceto alguns poucos ali. Aliás, eu acho que isso também nos ajuda a entrar na próxima cidade, porque Paulo, como o Otto disse, ele usou aquela brecha que o Espírito Santo mostrou para ele, né, do Deus desconhecido, falando para religiosos, mas ele não entrou numa discussão em termos de sabedoria humana. Quando ele viu que a coisa ia para esse lado, ele saiu. E nós não vemos, tanto no livro de Atos como nas cartas, maiores frutos de Atenas. Ou seja, realmente ali essa discussão em termos filosóficos ou coisa assim não iria gerar nada em termos de igreja. Quando ele chega em Corinto, e isso a gente não vai descobrir aqui no livro de Atos, a gente vai ver lá na carta aos Coríntios. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus,
Paulo está escrevendo aqui alguns anos depois daquela viagem lá de Atos 17, 18. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Corinto era uma cidade muito parecida com Atenas no que se refere à idolatria. Mesma região, cultura grega, religião dos gregos, era um porto onde havia pessoas de tudo que é lado. Eu já ouvi dizer que cada marinheiro, cada navio estrangeiro que passava por ali construía um altar para o seu Deus e orava, ou rezava, fazia, enfim, os seus rituais antes da viagem por proteção. Era um lugar tão idólatra quanto Atenas. Mas Paulo, talvez, pela experiência de Atenas, ele disse, eu preciso, para esse povo aqui, demonstrar o poder de Deus. E isso aconteceu, não apenas com sinais, milagres, que também são demonstração do poder de Deus, mas em tudo, né? Só um complemento aqui, talvez até possa ficar redundante, né? Mas para ajudar, nos ajudarmos nisso, né? Quando aparece uma oportunidade ocasional de algum assunto que nos dá brecha, como foi, né, o monumento ao Deus desconhecido, não precisamos ter vergonha de usar. O que é diferente de nós ficar insistindo naquilo. Então, usar alguma oportunidade ocasional para dar acesso ao Evangelho, amém. Persistir naquela discussão é o que o Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 2, de que nós não vamos ficar nessa persuasão, porque quem convence é o Espírito, não somos nós. Então, ao invés de entrar nessa discussão, a gente anuncia Cristo. E aí o Espírito Santo faz a obra, né? E assim, a gente vai ver que o Senhor falou com ele, tem muito povo nessa cidade, mesmo com toda a oposição, mesmo com a idolatria, mesmo com tudo, Paulo ficou mais de um ano e meio, pelo menos, nessa cidade. Nesse um ano e meio, ele, como nós estávamos conversando, ele morou com Áquila e Priscila, depois foi para casa do Crispo, lá da sinagoga. Essa é uma coisa que a gente estava brincando aqui, né? As condições normais de temperatura e pressão, né? Cada um de nós, a maior parte, está com a sua família, na sua casa, tudo mais ou menos ordenado. Não era exatamente o que estava acontecendo, né? Chegava um, morava outro, né? O pessoal morava e trabalhava junto, né? Quem trabalha junto com familiares ou com amigos sabe que excelentemente para manifestar o poder de Deus. É uma baita oportunidade para o Espírito se manifestar, né? Mas eram nessas condições que eles estavam avançando, né? No meio do seu ofício, no meio do seu trabalho. E aí, não só a casa deles, vivendo assim, testificava para os demais, mas quando ele se mudou, né? E foi morar do lado da sinagoga, na casa do Tício Justo, o que acontece? Ele ganha vizinho. Né? Ele ganha o Crispo, que era o principal, que aí o Crispo e a sua família toda, né, se entregam ao Senhor. E aí nós estávamos falando, né? Nós moramos de forma dispersa, cada um numa casa, num lugar, num apartamento, enfim. E os meus vizinhos, eles são mais responsabilidade minha do que de você. Claro que juntos, né, nós anunciamos a palavra e é o Espírito que convence cada um. Mas cada um, né, de nós aqui tem vizinhos diferentes. E nesse relacionamento com as pessoas, longo, né, como Paulo que ficou mais de um ano e tanto aqui, vão surgir situações em que eu tenho que estar atento não é na cabeça, né, no espírito, mas entendendo o que o espírito quer fazer e disponível. Por exemplo, quando a pessoa relata uma situação da vida em que a sabedoria humana não vai resolver. Seja uma doença, seja uma questão familiar e tudo, mas eu posso parar e dizer, escuta, posso orar por ti? Vamos orar por essa situação. Vamos enfrentar isso de maneira espiritual. Isso Paulo fez em Corinto. Não que ele não tenha feito em Atenas e em outros lugares, mas pelo que ele diz para os coríntios, provavelmente foi o que aconteceu lá. Muitas situações surgiram e eles manifestaram o Evangelho junto com os sinais, que é exatamente o que Jesus falou lá em... Por amor, né? Por amor. Era o amor a essas vidas que o amor de Deus leva através da vida prática, né? do Evangelho. Então, fechando, que já vai longo aqui o vídeo, mas vocês percebem que nessas 4 cidades, situações diferentes, né? Como é que eu prego o Evangelho numa situação de oposição?
Quando tem um coração desejoso de conhecer o Senhor, para um religioso, no dia a dia, para os meus vizinhos, para os meus amigos, como que eu prego o Evangelho? Por isso o título desses capítulos é o Evangelho completo. O Espírito Santo vai nos guiar em cada uma dessas situações. Se eu for com um modelo, com uma fórmula pronta, eu não vou dar liberdade do Espírito de agir. Ou se eu achar que tal estratégia não é boa, ou se eu achar que isso pode ofender a sabedoria, ou sei lá o que de alguém, o conhecimento, ou o status, o Espírito Santo sabe como tocar. E em homens diferentes, pobres, ricos, religiosos, não religiosos, ele é realmente o nosso condutor na pregação do Evangelho. A única coisa que ele quer de nós é que nós sejamos instrumentos entregues, dedicados e que nós saibamos ser guiados pelo próprio Espírito para pregar o Evangelho. E assim o Senhor vai ter aqueles que Ele quer conquistar em cada lugar. Amém? Amém. Estejamos disponíveis ao Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Amém, mas nós queríamos lembrar a vocês que esse tempo nosso no livro de Atos e outros que a gente faz de casa em casa, não é um ensino, não é algo assim, mas é uma oportunidade que nós temos de nos dedicar à palavra, buscar o Senhor, ver, sempre se questionar, eu estou vivendo isso está acontecendo, está falhando, está faltando, ou eu não sabia. E às vezes não é a minha experiência, mas pode ser a experiência do meu irmão. Por isso nós fazemos isso em grupo, nas casas, né? Então realmente leiam os textos, meditem, deixem o Espírito Santo falar com vocês e vamos ser transformados à luz da sua palavra. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.